Olá pessoal, eu sou o Rafael Neves. Eu vou falar um pouco a respeito dos nutrientes, na verdade, uma parte de uma ciência muito importante que é a chamada bioquímica, que está relacionada ao estudo das estruturas químicas daquelas moléculas ou daqueles compostos que, para nós, seres humanos, para os seres vivos, para as plantas, para outros animais, tem uma função de ajudar no crescimento, no desenvolvimento. A falta dessas substâncias, que a elas chamaremos de nutrientes, quando falta, ela dificulta algumas ações do nosso organismo, ela pode ajudar na prevenção de algumas doenças, ou elas podem, como eu disse anteriormente, na falta, provocar algumas doenças. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber que essa área relacionada ao estudo dos nutrientes ou a função que cada um desses nutrientes tem na nossa vida é a chamada bioquímica. E como a gente precisa entender que a célula é a unidade básica da vida, a bioquímica celular ela vai justamente entender como as substâncias químicas, sejam elas substâncias orgânicas ou inorgânicas, elas participam da composição e das propriedades dos seres vivos. Se nós pensarmos nos seres vivos de uma forma geral, desde uma simples bactéria até organismos mais complexos, como os mamíferos, nós conhecemos cerca de 96 elementos químicos que vão ocorrer naturalmente no planeta Terra, porque os outros são artificiais ou sintéticos, produzidos em laboratórios. E desses 96, somente 26 elementos são encontrados nos seres vivos, participando de todas as atividades metabólicas do organismo. Então, guardem essa informação, porque ela é muito importante para nós entendermos quando um atleta, por exemplo, ele precisa correr e ele gasta mais energia, ele precisa de certos nutrientes que vão permitir que ele tenha em seu organismo uma grande quantidade de energia. Se ele precisa de executar uma atividade muscular repetitiva ou de longa duração, ele precisa que seus músculos estejam muito bem desenvolvidos e não necessariamente com força, mas desenvolvido a ponto dele conseguir repetir estas atividades frequentemente e com uma intensidade maior. Se ele está executando uma atividade física que faz com que ele transpire muito, ele precisa de um aporte de água, porque é justamente a água presente na nossa circulação sanguínea e no interior da célula é que vai permitir com que nós possamos transportar essas substâncias desde o momento que nós ingerimos, passando pelo nosso trato intestinal, até que ela chegue dentro da célula, ou que permita com que nós liberemos essas substâncias por meio da urina ou das fezes, ou até mesmo pela respiração, em que a gente libere do nosso organismo substâncias que são nocivas do próprio metabolismo celular. Então, os elementos mais abundantes da vida, principalmente dos organismos vivos, mamíferos, por exemplo, é o oxigênio, que está ali cerca de 65% de todos os elementos químicos que nós temos no interior da célula é o oxigênio, seguido pelo carbono. Guarda esse elemento, o nome desse elemento, o carbono, porque ele separa os elementos em dois grupos. O primeiro, os elementos inorgânicos dos elementos orgânicos. Toda vez que for dito elemento orgânico, saiba que esse elemento possui carbono, ou seja, saiba que essa substância possui na sua estrutura o carbono. Se ele for dito como elemento inorgânico, ele não possuirá carbono na sua estrutura. E os demais, hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo. E aí nós vamos representar pelos outros elementos traço, ou seja, aqueles elementos que são menos de 1%. Esse fósforo não é o fósforo de cozinha, é um nome de um elemento químico chamado fósforo, tá? Muito bem. Assim, nós podemos dizer
que todos os elementos que participam do nosso organismo são divididos em orgânicos ou inorgânicos, ou substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Como visto anteriormente, as substâncias inorgânicas, elas não possuem carbono na sua estrutura. Um exemplo é a água, representado pela sigla química ou pela equação química H2O. Percebam que o H é o hidrogênio e o O é o oxigênio, não tem o C de carbono na estrutura. Então, nós obtemos água por meio da água potável que a gente bebe, pela ingestão dos alimentos sólidos, pasmem, os alimentos sólidos contêm água, e também pelos alimentos líquidos. E ele é o composto mais abundante dos seres vivos, não só da célula, mas também do todo do ser vivo. Uma água viva, por exemplo, que é um animal aquático, ele tem cerca de 90 a 95% do seu corpo formado por água. Em nós, animais mamíferos, nós temos até 80% do nosso peso corporal formado por água. Obviamente, quanto mais velho ficamos, menos água participa ou estará formando basicamente o peso corporal dos animais, ok? Muito bem. Nesse sentido, qual é a função da água no nosso organismo? Ela controla a nossa temperatura. Ela controla a nossa temperatura, permitindo com que nós, seres humanos, transpiremos. É por isso que o nosso suor ele tem uma alta composição de água. Além disso, o suor libera também o excesso de sais minerais do nosso organismo. Por isso que o nosso suor ele tem esse gosto um pouco salgado, porque é água misturada a sais minerais. Obviamente, comecem a criar essa linha de raciocínio. Quanto mais nós transpiramos, mais água nós perdemos e mais minerais nós perdemos. Se nós estamos transpirando mais, devemos ingerir mais água e devemos ingerir alimentos que são ricos em sais minerais. Além disso, a água participa do transporte de substâncias, como os alimentos, os gases respiratórios, as excretas, ou seja, as fezes e a urina, e também, no caso das plantas, para a nutrição da planta, no caso do transporte da água da raiz até mesmo para as folhas. Isso é o que nós chamamos de seiva, que seriam os vasos condutores de água de uma planta. Além disso, a água ela participa como um lubrificante dos olhos, no caso da lágrima, e das nossas articulações, para que nós possamos executar nossos movimentos. Fica aí a dica, não percam as próximas aulas, acompanhe o restante do conteúdo no canal, se inscreve no canal, já deixa o like e para nós fecharmos toda essa parte, para vocês entenderem a função de todos esses elementos no nosso organismo. Valeu, um abraço e até mais.